TCP-SV disputa cidade milionária. Itaperuna, com seus cerca de 100 mil habitantes espalhados por bairros, sempre foi um ponto de equilíbrio precário entre o interior pacato e as ramificações que se estendem do Rio de Janeiro até ali. Mas nos últimos meses de 2025, essa frágil harmonia desmoronou. O que começou como uma troca de tiros isolada na sexta-feira, 5 de setembro, escalou para um ciclo de retaliações que deixou 5 pessoas no chão e uma cidade inteira de luto, questionando se a paz é só um sonho distante. Vamos voltar ao epicentro. Na noite de 5 de setembro, por volta das 22 horas, a rua Cândido Freitas Bastos, no bairro Matinada, transformou-se em campo de batalha. 3 homens, todos ligados ao TCP, como é conhecido nas ruas, foram cancelados em um bar simples, daqueles onde o povo se reúne para uma cerveja gelada e conversa fiada sobre o futebol ou o preço do feijão. Os disparos vieram de soldados do CV. Entre as vítimas estava Santiago Ribeiro Marques, um homem de 48 anos, irmão mais novo de Marco Antônio Ribeiro Marques, conhecido como Magrelo ou Marajá, o suposto líder local do TCP nessa área. Santiago não era um peixe pequeno. Investigações posteriores revelaram que ele coordenava a logística de envios de mercadorias ilícitas, movimentando dinheiro e valores que, segundo estimativas policiais baseadas em apreensões semelhantes em operações passadas, poderiam ultrapassar centenas de milhares de reais por mês. Só nesse ponto a queda de Santiago não passou em branco. Horas depois, na madrugada de 6 de setembro, a vingança veio rápida e impiedosa. Por volta das 3 horas da manhã, 2 soldados do TCP identificados como Diego de Oliveira Cuba, o Bebel de 18 anos, e Rafael Costa da Conceição, o pastorzinho Pé Sujo, de 20 anos, bateram a porta da rua Manuel Roberto de Oliveira, número 630, no bairro Carulas. Ali morava uma família comum. José Carlos da Costa Moraes, 55 anos, um trabalhador braçal que passava os dias na construção civil, erguendo lares para os outros enquanto sonhava com um futuro mais estável para os seus e sua filha Jéssica Carla Moraes Rosa, 26 anos, uma jovem que equilibrava o emprego em uma loja de roupas com cursos noturnos de administração, ansiando por uma vida que transcendesse as limitações do bairro. Eles não tinham laços com o tráfico, conforme confirmam os autos do inquérito da 143 Delegacia de Polícia de Itaperuna. Eram apenas parentes distantes de supostos aliados do CV, 2 irmãos que já haviam deixado a região meses antes, fugindo da própria violência que agora os alcançava indiretamente. Os algozes não deram chance. Ordenaram que pai e filha saíssem de casa, forçando-os a se ajoelhar no quintal sob a luz fraca de um poste distante. Uma terceira pessoa, uma vizinha chamada LGMS, de 32 anos, tentou intervir e acabou ferida na cabeça e na perna. Milagrosamente, ela sobreviveu, recuperando-se no Hospital Municipal de Itaperuna. Prestou depoimento que selou o destino dos agressores. Bebel puxou o gatilho, enquanto o pastorzinho filmava a cena em uma chamada de vídeo, provavelmente para relatar ao mandante. Os 2 foram presos em flagrante naquela mesma madrugada, em uma operação conjunta da Polícia Civil Militar que varreu o bairro em busca de mais envolvidos. As imagens capturadas no celular de Pastorzinho viraram prova irrefutável. Rostos frios, vozes baixas dando ordens, e o som abafado dos disparos que ecoaram como um veredicto final. Mas o cérebro por trás disso tudo permanece a solta. Marco Antônio, o Magrelo, 53 anos, um homem magro de olhar afiado, forjado nas prisões nas ruas do Rio de Janeiro, onde o TCP nasceu como dissidência do 3º Comando em 2002. Para entender o porquê de tamanha crueldade, precisamos retroceder no tempo e mapear as raízes dessa ida de 3 cabeças. O TCP surgiu em meio a uma cisão interna, quando líderes como Fernandinho Beiramar, ainda influente na época, viram sua autoridade questionada por aliados que queriam mais autonomia no controle de bocas de extorsões. Hoje, sob nomes como Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão Grupo se espalha por complexos como Israel, na zona norte do Rio e até comunidades no interior, como Matinada em Itaperuna, onde Magrelo assumiu o posto de chefe após a queda de seu irmão. O TCP não é só sobre drogas, é uma máquina de geração de renda paralela, com ramificações de lavagem de dinheiro através de lavanderias e postos de gasolina falsos, e até em cobrança de proteção a comerciantes locais, drenando recursos que poderiam ir para a escola, saúde. Do outro lado da trincheira está o CV. No interior, como em Itaperuna, o conflito chega via migração de soldados fugindo de UPPS e mega operação no Rio, trazendo consigo não só armas, mas uma cultura de medo que paralisa o comércio e afasta investimentos. Pense no valor perdido uma cidade que poderia atrair indústrias de confecção e agropecuária, gerando empregos formais e renda tributária para melhorias urbanas. Vê seu PIB local encolher em 15% nos últimos anos, segundo dados do IBGE adaptados a relatórios de segurança pública. Famílias como a de José Carlos e Jéssica perdem não só entes queridos, mas o potencial econômico que eles representavam. Ele, com anos de contribuição previdenciária na construção, ela, com ambições de abrir seu próprio negócio. Magrelo não encontrou os alvos primários, os 2 irmãos ligados ao CV que já haviam sumido da cidade, então optou pelo que os investigadores chamam de vingança por associação atalho cruel que atinge o elo mais fraco, os civis. Isso não é aleatório, é calculado para semear terror, garantindo lealdade forçada dos moradores e desmoralizando o inimigo. Em Itaperuna,
Onde o bairro Matinada serve como ponto de passagem para cargas vindas do Espírito Santo, o controle territorial significa milhões de reais em fluxo mensal de impostos informais, pagos por transportadores e vendedores ambulantes sob ameaça de retaliação. Segundo, o impacto humano e econômico vai além das estatísticas frias. José Carlos era o pilar da casa viúva há 10 anos. Ele criava Jéssica sozinho desde a adolescência dela, trabalhando turnos extras para pagar o curso que ela tanto valorizava. Vizinhos contam, em depoimentos anônimos ao Disque Denúncia, que ele era conhecido por ajudar na igreja local, doando parte do salário para cestas básicas em tempos de seca na agricultura regional. Jéssica, por sua vez, sonhava em expandir a família para além do bairro, talvez com um ateliê de costura que empregasse mulheres da comunidade, injetando renda e dignidade em um ciclo virtuoso. Sua queda não é só uma perda de vidas, é o roubo de um futuro coletivo, onde cada real economizado por eles poderia circular na economia local, comprando pão na padaria da esquina ou material escolar para as crianças. Em contrapartida, o tráfico, com sua lógica predatória, suga esses recursos. Armas importadas de fora custam fortunas, e os soldados como Bebel e Pastorzinho recebem migalhas, pouco dinheiro, algo perto de um salário mínimo, perpetuando a pobreza que alimenta o recrutamento. Terceiro, olhe para a resposta do Estado. A 143ª DP, sob o comando de um delegado experiente em casos, agiu com celeridade. O inquérito, aberto imediatamente após os casos, reuniu perícias balísticas que ligaram as munições usadas no duplo às apreendidas em buscas no Matinada. O mandado de prisão preventiva contra Magrelo foi deferido pela 2ª Vara de Itaperuna, sob acusação de 2 cancelamentos em concurso de pessoas. Já as prisões de Bebel e Pastorzinho foram um triunfo tático flagrante com provas digitais inegáveis, incluindo o vídeo que circulou brevemente em grupos de WhatsApp antes de ser interceptado pela inteligência policial. Mas o vazio deixado por Magrelo é o elefante na sala. Sem ele, o TCP pode fragmentar, abrindo espaço para mais caos ou para uma aliança instável com milícias que já rondam o interior. Expandindo o olhar para o contexto maior de Itaperuna, em 2025, vemos um padrão alarmante. A cidade, outrora conhecida por suas festas juninas e pela produção de queijos artesanais que rendem exportações modestas, registrou um aumento de 40% em cancelamento ligados à disputa nos primeiros 9 meses do ano, conforme balanço da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Em maio, uma operação desmantelou uma central de monitoramento no bairro Fiteiro, apreendendo drones e câmeras que valiam milhares de reais, usados para vigiar rotas policiais. Esses equipamentos, financiados pelo fluxo de drogas, representam um investimento perverso em controle enquanto o poder público luta com orçamentos apertados. A PM local opera com viaturas envelhecidas e efetivo reduzido. As bandeiras constroem fortalezas invisíveis. O custo? Uma economia local que parte no comércio de rua, que emprega 30% da população ativa, vê faturamento cair em dias, com lojas fechadas por medo e turistas raros, mas vitais para hotéis e restaurantes optando por rotas mais seguras. Agora, pense no valor agregado que poderia florescer sem essa nuvem negra. Itaperuna tem potencial invejável, solos férteis para café e milho, que geram exportações anuais de 50 milhões de reais e uma juventude ávida por capacitação, como Jéssica representava. Programas como o Pronatec, que oferece cursos gratuitos em parceria com o Senai local, poderiam multiplicar histórias de sucesso, transformando mão de obra em profissionais qualificados para indústrias emergentes como a de embalagens plásticas. Mas o medo paralisa pais como José Carlos, hesitam em deixar filhos saírem à noite, e empreendedores evitam investir em expansão por receio de extorsões. Menos renda significa menos impostos, menos policiamento, mais espaço para o crime. Quebrá-lo exige não só guerra, mas investimentos em inteligência comunitária. No entanto, o verdadeiro ganho virá quando comunidades como Carulas Matinadas se unirem em associações de moradores, pressionando por iluminação pública, câmeras de segurança financiadas por emendas parlamentares e programas de esporte que tirem jovens das ruas. Os soldados do tanto o terceiro comando TCP e CV sempre dizia ser morador em primeiro lugar. Eles não estão nem aí para ninguém. Eles cobram taxas de derrubar qualquer um, não importa quem é inocente, quem é trabalhador. Ninguém escapa deles, só basta uma desconfiança. Eles cancelar levar para o tribunal sem provas. Isso serve para você que é simpatizante, não importa o lado. Agora você deve estar se perguntando se o dono do canal é policial ou informante da polícia. Não sou e nem quero contato nenhum com polícias, pois boa parte deles corruptos. Eu quero distância de polícia e bandidos, não tenho lado. Eu quero viver honestamente. Deixe sua opinião nos comentários abaixo e inscreva-se no canal.